Vamos ler agora, vamos para a quinta parte do vídeo. Quinta parte do vídeo, filiação, né? As obras da carne e o fruto, as obras da carne e o fruto do Espírito, baseado em Gálatas, capítulo 5. Exortação a conservar a liberdade cristã. Exortação é uma exortação a conservar a liberdade cristã, né? O livro de Gálatas, que foi a primeira epístola, né? Ou a primeira carta que Paulo escreveu, né? Se eu não me engano, quando ele estava em Coríntios. Então a gente vê, né, aqui vamos falar hoje sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Ainda em Gálatas 5, o apóstolo Paulo nos adverte, é uma advertência, né, que nem eu falei, uma exortação, dizendo: as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, ira, discórdia, dissensão, facções, invejas, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito dos quais eu vos declaro, como já em outrora vos preveni, que não hão de herdar o reino de Deus o que tais coisas praticam. Versículo 19 ao versículo 20. Esse é o resultado de quem vive na carne, em si mesmo. Então a gente vê que tem aqui algumas coisas que são importantes, mas que a gente não acha que é importante, como lascívia, né? Como glutonarias, né? Que é comer demais. E lascívia é quando você incita, né, uma pessoa a pecar. Lascívia. Isso não é muito considerado nas igrejas, né? Mas é um pecado que as pessoas cometem, tanto homem como mulher, né? Que seduz as outras pessoas, que faz com que as outras pessoas pequem, né? Chamando assim a atenção para si, né? De outras pessoas, que tem como finalidade chamar a atenção, né, das pessoas. Isso no mundo religioso, em qualquer lugar, isso é pecado gravíssimo, que Paulo disse que comete tal coisa não herdará o reino de Deus, né? Então vamos ver lá. Entre as obras da carne, há coisas que são consideradas grosseiras, ruins, como prostituição, impureza, lascívia. Mas há certas coisas que achamos que não são tão ruins assim, é o que eu falei ainda agora, né? Não tratadas, quer dizer que são assuntos que não são tratados nem nas igrejas, né? Dão origem às dissensões e facções, ou seja, embora não tenha aparência de coisas tão ruins, ainda precisamos lidar com elas no dia a dia, porque fazem parte das obras da carne, né? Então são coisas que não são tratadas, certo? Não são tratadas, e a gente lidar com ela todo dia, no dia a dia, mas que a gente não dá a mínima importância, né? Mas que fazem parte das obras da carne, né? E que às vezes a gente faz vista grossa, para isso, que nem eu falei, né? Há algumas que o povo condena, que o povo de Deus, enfim, todo mundo condena, eu acabei de ler, né? Mas tem umas que são passado pano, ninguém diz nada, né? Que as pessoas acham que não são ruins assim, né? Que não deve ser dado tanta importância, né? Então não existe um debate sobre a questão, ou não existe nenhum tipo de interesse de bater de frente com esses problemas, né? Vamos lá. Por outro lado, Paulo também nos apresenta o futuro do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprios. Contra essas coisas não há lei. Versículo 22 e versículo 23. E se vivemos no Espírito, esse fruto será produzido espontaneamente, sem qualquer esforço natural nosso.
que o Senhor nos permita andar e viver no Espírito no dia a dia. O Senhor Jesus. Colher o que semeamos. Agora vamos falar sobre colheita, né? Sobre colher o que semeamos, né? A gente viu aqui, a gente estudou sobre os frutos da carne e do Espírito, né? Se vivermos no Espírito, será produzido espontaneamente, sem qualquer esforço natural nosso. Então a gente vê que os frutos do Espírito a gente adquire também em nossas vidas no dia a dia, conforme o crescimento espiritual. Então vamos falar sobre a colheita agora. Colher colher o que semeamos. Por fim, no capítulo 6 do livro de Gálatas, temos mais advertência a uma série de recomendações do apóstolo que devemos observar em nosso viver diário. Ele diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Versículo 7 e 8. Então a gente vê aqui que há diferença, né? Há uma grande diferença sobre a lei da semeadura, né? A lei da semeadura. Pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Jesus falou que a árvore é conhecida pelos seus frutos. Não pode uma árvore de tomate dar cebola. E não pode um pé de laranja dar maçã ou uva, né? Então, a fruta, o pé de fruta, ele dá aquilo que é de origem, né? Natural, né? Então, a gente colhe aquilo que a gente plantou, né? Isso serve para toda a nossa vida. Você pode ver uma pessoa que estudou, ela estudou, se formou, ela batalhou para chegar ali, naquele lugar. Então agora ela vai ganhar bem, vai ter uma vida boa, vai ter prosperidade. Por quê? Porque isso não difere em religião, não importa se é ímpio, se não é, se é crente, se é evangélico, o que ele é, né? Ele estudou, fez por onde, então ele vai colher aquilo que ele plantou. Então a lei da semeadura é para todos nós, tanto crente como não é, ateu, qualquer pessoa. Então é a lei da semeadura, você vai colher o que você plantou na sua vida, né? Então o cara estudou, fez faculdade, investiu, deixou de sair, deixou de curtir a vida para se dedicar aos estudos. E aí se formou. Hoje em dia ele é médico, é advogado, é um juiz, está ganhando 10, 15, 20 mil por mês. Então, né? Então ele fez por onde chegar naquele lugar, ele não chegou lá assim à toa. Então, e hoje está ganhando bem, tem uma vida boa. Então por quê? Porque ele estudou, né? Agora se você não fez nada na vida, passou a vida toda aí de à toa, não fez nada, você não tem o que. Aí fica reclamando da vida, reclamando dos presidentes, reclamando da sociedade, do povo, reclamando por que tá assim, por que tá nessa vida, por que não tem nada na vida, porque não conseguiu nada na vida. Então por quê? Porque não estudou, né? A mãe mandava, o pai mandava ir pro colégio, pagava colégio, não ia. Então tudo que a gente colhe hoje é o que a gente plantou lá no passado, né? Então vamos ler aqui. E o que estamos colhendo hoje é exatamente o que semeamos no passado. Se semeamos para a carne, da carne colheremos a corrupção. Mas se semearmos para o Espírito, do Espírito colheremos a vida eterna. É muito simples identificar o que semeamos. Basta ver o que estamos colhendo. E assim teremos mais cuidado ao semear. É o que eu falei, né? Para você ter uma análise seu mesmo, veja a sua vida hoje, como você está, como é que ela está na sua vida. Está ruim? Pois é, o que você fez no passado, né? A tua vida está boa? O que você fez no passado? Você estudou, trabalhou, lutou para adquirir os seus bens. Então hoje você está colhendo o que você plantou.
Assim é a vida espiritual também, né? A vida espiritual é assim também, a vida material é assim também. O que você fez? Hoje você está trabalhando demais, tá? Para pagar suas contas e não consegue. Mas o que você fez no passado? Você estudou, fez faculdade, fez curso, se, como é que se diz? Como é que chama? É, cuidou em aprender uma profissão, não sabe fazer nada. Então vai sofrer, vai penar mesmo. Aí não tem como pagar a conta, não tem como se manter, porque não estudou. Então é a lei da semeadura. Você está colhendo o que você plantou lá no passado, lembra? Tá lembrando agora o que você fez no passado? Lembra, né? Pois é. Agora você vai colher, né? Aí fica, ah, meu Deus, eu sou o santinho, então tá bom então. É. Quando buscamos o crescimento espiritual e cuidamos de outras pessoas, para que também se tornamos espiritualmente produtivas, todos nós colheremos a vida eterna. Vale a pena nos consagrarmos hoje ao Senhor para que alcançamos a plena filiação e nos tornemos herança de Deus, né? Então, para a gente se tornar herança de Deus e ter a filiação, a plena filiação, é necessário, é preciso, né, nos consagrar ao Senhor, buscar o Senhor, que nossa vida espiritual seja produtiva, né? Produtiva, que venha dar fruto, que nem Jesus disse, que dá fruto, né? Tem que dar fruto. Louvado seja o Senhor pela luz que traz o livro de Gálatas. Precisamos viver e andar no Espírito, porque somente assim iremos crescer na vida divina, né? Dar fruto para o Senhor hoje, na vida da igreja, e nos preparar para reinar juntamente com Cristo no mundo o que há de vir. Juntamente com Cristo no mundo o que há de vir. Essa carta, portanto, serve-nos de alerta. Nos serve, né? Nos serve de alerta. Serve-nos de alerta, né? Quanto aos problemas causados por uma vida de mera aparência, e encorajar-nos a crescer em vida com vista à plena filiação. Aqui fala de vida de aparência, né? Que a gente possa não viver só uma vida de aparência, paletó e gravata, né? Quem olha, oh, como ele é bonito, né? Como ele é uma benção. Então, aqui fala, dá um alerta, né? Dos problemas causados por ter uma vida de mera aparência. E aqui nos encoraja a crescer em vida com vista à plena filiação, comunhão com Deus, comunhão com Jesus, né? Então que a sua vida, a minha vida, a nossa vida seja, né, seja crescer, crescer uma vida espiritual diante de Deus, crescer no Espírito, crescer na graça, no conhecimento, né, que nem diz a palavra do Senhor, crescer na graça e no conhecimento. Então a gente tem que crescer nas duas coisas, né, duas questões aí, graça e conhecimento, né? Então como a gente cresce na graça? Na graça é através de jejum, oração, obediência da palavra, leitura da palavra. E, né, então esse é o crescimento na graça. É uma vida espiritual com Deus, oração, enfim, uma série de requisitos. E no conhecimento é através da palavra de Deus, através dos estudos, você estudar a palavra de Deus, ter conhecimentos bíblicos. Se você tem conhecimento bíblico, ninguém te engana. Ninguém te engana. Então, amém. Agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus, essa é a quinta parte do vídeo, né? Na outra eu irei falar mais.